Boa noite a todos. Jornal Destaque, Peleia, Grenal no ar. É Grenal, não Grenal. É Grenal. Hoje... enfim, é porque tem dois aqui, né? Então, tipo, virou... Seria tipo uma suruba, né? Dois com tá enfim, né? Mas é porque enfim. Os colorados andam sumidos, né? Andam sumidos, cara. Cara, é o futebol, né, cara? É o momento. O Grêmio tá num momento maravilhoso. O Grêmio acabou de ganhar uma Libertadores. Deixa eu explicar pro pessoal. Hoje a gente teria um convidado aqui colorado. Combinamos fazer 2-2, mas ele não veio. Mas veio ele, Gabriel Fraga. Prazer boa aí. noite. Boa noite. Convite do Fontes e do Maurício de estar participando junto e a gente tá conversando aí sobre a dupla. É o nosso programa de debate aqui, Grenal. Tá, mas qual dupla a gente vai falar? Zé de Camargo? Não, da dupla Grenal. Eu sei que pra ti não é muito conveniente falar de Grenal, mas a gente precisa falar de Grenal porque Grenal. Temos um contrato aqui com... É verdade. E é o nome do programa, né? Cara. É o nome do programa. Apesar de a gente achar que não tem rival, né? Sertanejo também, né, gente? O que vocês acham? Poder falar de Tonico Tinoco, o Zé de Camargo e Luciano, o que mais aí... Jorge Mateus. Mas só para entender, a gente vai falar do Inter ou do Grêmio ou é um programa de humor, assim? Programa de humor, né, cara? Peleia Grenal, porque se a gente vai falar de Inter, a gente já vai falar de humor. Já vai ser humor, né? Ontem analisando o jogo do Inter, cara. Analisando o jogo do Inter friamente, depois a gente vai falar disso aí, né? Cara, o Inter, a direção do Inter é os três patetas e o Inter é treinado pelo Jim Carrey, porque é muita comédia, cara. Porque assim, um jogo contra o Vitória é impossível, cara. Um time que nem o Inter... Enfim, depois a gente vai falar disso aí, né, cara? Não vamos dar os destaques, tá? Vamos conversar, repassar os jogos da dupla nesse final de semana, tá? Esse weekend, pra quem não entende português. Já iniciamos. Mas Magnato, aqui, ó, o que aconteceu em 89, 88, lá no Grenal do século, ó. O Inter saiu perdendo com um a menos, né? O resto é história, né? Mas como é que o Grenal do século, se não tinha nem 100 anos de Grenal? Pois Eu não entendo. Isso. Porque o verdadeiro Grenal do século foi em 2009, com o gol do Maxi Lopes e do Souza. Gol do Souza de do falta. Maxi Lopes. Grenal do centenário. Esse foi o Grenal verdadeiro do século. Que aí é o Grenal dos 100 anos, né? Mas na verdade a história do Grenal do século ali foi por causa do... ser um jogo importante, né? De ser o Grenal mais importante até o momento, porque o que acontecia? O Inter e o Grêmio geralmente se enfrentavam em jogos assim emblemáticos no Gauchão, né? Ou seja, ali era, acho que o primeiro Grenal ali numa semifinal do Brasileirão, né? Então tu imagina a pressão que era, né? Era outra época. O Abel na época treinava o Inter. E tomar gol do Nilson é complicado. Mas conhece essa história do Grenal aí? Não, mas para te ver que o Inter venceu o Grenal, que pode ser dado como o mais importante assim na história. Não sei se foi mas que não serviu pra porcaria nenhuma, porque na final perdeu pro Bahia em casa. Bahia, né, cara? Perdeu a final do Campeonato Brasileiro pro Bahia. É verdade. Mas era outra época, 30 anos atrás, né? E eu não diria que esse aí foi o Grenal mais importante, assim, de todos os tempos. Pra ti qual foi? Cara, teve vários Grenais, assim, 5-0? Não, isso aí foi pra vocês, né? Não, eu digo assim, o Grenal é importante. Em termos de jogo decisivo, eu acho que todo Grenal é importante. Sem dúvida. O Grenal, cara, é que nem a gente sempre fala no programa, né? Grenal é aquele jogo que tu acorda respirando uma outra coisa, né, cara? É um outro dia, Grenal, assim... Agora imagina um Grenal numa quarta de noite, que nem teve agora no último Grenal, cara. É uma coisa assim que não é comum ter Grenal numa quarta-feira de noite. O próximo Grenal agora vai ser num sábado. Geralmente o Grenal é no domingo de tarde, 4 horas da tarde. Né? A imagem que eu tenho do Grenal, os grandes Grenais que eu assisti foram nesse horário, né? Mas, assim, se eu pudesse separar alguns Grenais assim, que me marcaram, eu acho que o Grenal da Sul-Americana de 2008 foi mais importante que esse Grêmio. Não aquele que o Grêmio botou os time reserva. Mas quem ganhou? O Inter, mas o Grêmio botou o time reserva. Para vocês esse foi o mais importante. Cara, se levando em conta... Ti, né? Não, teve vários Grenais, né? Outro Grenal muito importante para mim foi aquele da final do Gauchão de 2011, o segundo jogo. Importante pra ti. Também pra mim, porque o meu time ganhou, né, cara? Mas é interessante tu analisar. Tô dando minha opinião de Grenais importantes pra vocês. Qual foi esse Mas eu acho que um Grenal importante pro Inter, e foi um Grenal de brasileiro, foi o próprio 2008, que a gente tava comentando ali fora. Do 4-1. Né? Do 4-1, que aquilo virou a chave. Ali o Grêmio perde a liderança, né? E não ganha mais nada naquele campeonato. E foram os 3 pontos que faltaram pro Grêmio pra ser campeão. Foi inclusive o primeiro Grenal do Alessandro. Foi o primeiro Grenal do Alessandro, é verdade. Ele até faz gol.
Mas Naquela época a dupla Grenal tava numa fase... Eládio da Silva... Um abração, Eládio. Agradecer a audiência da galera. Barbeiro, Pedir baita pra barbeiro aí. compartilhem aí. Compartilhem pra nós, que ajuda bastante. Eu tá? tava até pensando nisso aí ontem de noite sobre a dupla Grenal nesse final da década passada, sabe? Foi um final de década muito curioso, né, cara? Porque o Grêmio, comparando com agora, o Grêmio tá numa fase excelente. O Inter naquela época tava numa fase excelente. Né? Em 2008 o Inter vinha de um Mundial, de uma Libertadores. E o Grêmio vinha de um vice na Libertadores, subiu da Série B para A, né, cara? Teve uma mudança ali também no Grêmio, teve uma evolução no futebol do Grêmio naquela época ali, curiosa, né? Daí tu analisa hoje em dia o futebol do Inter. O Inter subiu ano passado vice da Série B e tá jogando ainda no futebol de Série B. Pro Inter, o Inter ainda tá na Série B, cara. É bizarro isso aí, né, cara? Não sei qual é a mentalidade dos jogadores. Aí o Melo, ontem depois do jogo, vem dizer que não é da noite pro dia que a gente vai começar a ganhar título. Claro que não é, né, cara? Mas... Força. Não, mas isso na realidade, cara, essa situação do Inter eu vejo que é muita questão da direção. Da direção, cara. Vem lá de cima, agora, né? Não é de agora. Porque parece que o time viciou em ter que trazer um cara de estofo ali pra treinar o Inter depois. Do jeito que o Inter jogou a Série B, tinha que trazer no mínimo um cara de respeito ali. Não pode deixar um técnico interino efetivar um cara interino. Que é um cara que já tomou 5-0 no Grenal, já perdeu mais ali, já tomou mais de 10 gols em Grenal, cara. Verdade. E jogou 3 Grenal, 4. Mas tem que ver uma coisa também do Inter de agora, né? O Inter de agora é um time que eu não... cara, dá até uma tristeza tu lembrasse daquele Inter de 2006, 2007, 2008, que entrava em campo pra ganhar, cara. Perdia, mas pelo menos tinha vergonha na cara e ganhava outro jogo. Hoje em dia, o time perde um jogo, a torcida vai lá e aplaude. Sabe? É chato. O que eu acho assim? Eu acho que falta... A gente tinha um esqueleto aqui, mas... A gente tem um esqueleto, a gente vai seguir o esqueleto. Já ferrou. Mas enfim, eu acho que falta assim, falta uma análise concreta assim, em cima... O Inter se engana muito com o gauchão, isso vem de anos. Não é de agora. O próprio torcedor entra na barca dessa questão assim do gauchão. Sim. Eu me lembro muito bem que em 2016 o Inter vence o Campeonato Gaúcho, jogando mal aquele campeonato, muito assim. Mal, teve jogos assim que o Inter foi dominado. Eu, inclusive, na semifinal, acho que o Inter quase foi eliminado pelo São José. Né? Cara, inclusive, foi nos pênaltis. Não, a final foi contra o Juventude, foi o da Valsa. Mas a semifinal acho que foi contra o São José. Cara, eu acho inclusive que aquele ano, aquele gauchão em 2016, o Inter não ia nem passar da primeira fase, porque o Inter estava jogando uma péssima. Sim, e o Inter errou na análise. O Inter ganhou o gauchão, muito embora aquele campeonato, o próprio Grêmio colocou reservas na semifinal, o Campeonato Gaúcho foi eliminado pela Juventude. Então, assim, eu acho que o Inter se engana demais com o Campeonato Gaúcho. A própria prova, assim, que eu vejo disso, assim, alguns jogadores do Inter jogam o Campeonato Gaúcho assim de uma forma e quando chega no Brasileirão, que é outro nível, coisa. Eu vejo assim, muitos colorados podem até ficar bravos comigo, mas aquele lateral esquerdo do Inter, Iago, destruiu no Campeonato Gaúcho e hoje eu vejo ele jogando contra times melhores. Ele tem dificuldades. Tanto assim. que ele fez um pênalti gol. O próprio Rodrigo Dourado assim, caiu muito nos últimos 2 anos. É um jogador. Perderam de vender. É um jogador que é comum, um volante comum que mas é titular no Inter aí que tá, né, cara? Mas quando joga o Campeonato Gaúcho ele destrói. Então assim, falta uma análise da diretoria do Inter em cima de alguns jogadores. E o próprio torcedor entra na onda, assim, e a diretoria vai na onda, sabe? Sim. Então, assim, eu não vejo, assim, contrata Luca, ok, contrata Zeca, mas não adianta... Mas eu não vejo esses caras como salvador da pátria. Não é salvador, e tem torcedor que tipo assim, o Grêmio caía, né, nessa, alguns anos atrás, aquela história, assim, de contratar o cara que é a cereja do bolo, assim, que nem tinha bolo. Tu lembra de um tal de Hortman que veio pro Grêmio em 2008, muitos anos atrás, 2009? Então, assim, o cara ia ser o cara não jogou porra. Veio do Olímpia, destruiu em 2003 contra o Grêmio. 2002 uma semifinal de Libertadores. Que roubaram do Grêmio naquela semifinal. E que se ganharam nos pênaltis. Tavarelli era o goleiro. E aí depois, 2008, o Grêmio contrata ele. 6 anos depois. Eu citei o Hortman, cara, porque eu lembro que na época que o Hortman veio pro Grêmio, o cara era considerado um D'Alessandro da vida, assim. Não, D'Alessandro não, mas ele tinha cartaz. Ele tinha cartaz porque havia ganhado uma Libertadores com o Olímpia, assim. Meus recados aqui Matheus Freitas, porque quando o Grêmio é campeão, esse tal de Gabriel Fraga quer roubar os cones da Guete. Me explica essa história aí, Gabriel. Cones, meu, o que é isso? quero ouvir tua história aí. Não, isso aí ia vender um programa inteiro, né? Enfim, resuma.
Ele que quando a gente é campeão... É que o cara não tá acostumado a ser campeão. Não, eu gosto de dar vida às coisas, né? Então, quando a gente tava lá na Guete, lá comemorando o título do Brasil, sim, né? A gente tava andando no parcão e no meio do mato lá eu achei um cone perdido, né? Não, e foi verdade, o Fonte estava de prova, né? Daí eu me afeiçoei no cone e trouxe junto, né? Aí toda vez que o Grêmio é campeão, a gente traz cone. A gente tem que montar cone, mas a gente vai devolver um dia. Não dia. roubem cones. Vai devolver um dia. Isso não... Ó, o Wagner Kerber, um abração pro Wagner. Olha aí o sala de redação de Esteio. Abração, Wagner. Aqui é profissional, né, cara? Magnata JCK. Aqui é profissional, que a gente diz para o time que a gente torce, que não tem os caras que ficam... tem que ver como é Magnata JCK, melhor para dar um conselho que alguém que tem experiência em sofrência de títulos como os gremistas, olha só. Cara, falando em títulos, cara, nos últimos 20 anos, a dupla Grenal, juntando assim, somando os títulos, é curioso tu ver assim que a dupla Grenal conquistou mais títulos do que talvez um estado assim como o Rio. Cara, assim, eu tenho uma história boa. Eu tive no Rio faz um mês atrás, fazer uma prova lá, e aí eu fui visitar o Cristo lá, eu cheguei lá, sim. No sábado. E aí eu tava lá no Cristo tentando bater umas fotos, tava meio nublado lá, né? E aí chega um vô com uma criancinha no colo, eu vou todo entusiasmado, esses gaúchos aí, não sei o quê. Fala pra eles, guri, qual time tu torce? O guri já tava meio encabulado, né? Daí eu dei uma forçada no guri. Fala teu time aí. Daí o guri, eu sou do Vasco. Bah, mas do Vasco, né? Aí a gente começou a falar, mas do Vasco, né? Daí a gente até tocou nesse assunto. Perguntamos, vô, mas é verdade que se somar as Libertadores que os times do Rio têm, empata com as Libertadores do Inter? Aí eu vou dar uma pensada, já foi sair no meio de campo. Mas fala aqui, vô, fala a verdade agora. É verdade somar todas as Libertadores dos times do Rio, perde pro Grêmio, né? Não, eu não digo... pior que eu acho que o Rio não tem nenhum mundial, né? Não, tem o Flamengo. Flamengo. Mas tu sabe que isso é muito... Eu acho que muito peculiar da região, porque a competição da Libertadores é diferente do tu ganhar um brasileiro. E eles gostam, meu. Eu fui pra praia lá, tu não viu os caras metendo umas goleirinhas e jogando bola, futebol pegado na areia. Cara, é bola no ar toda hora, é tudo altinha, é só futebol aí, meu. E os próprios times do Rio de Janeiro, assim, eles valorizam mais o Brasil do que os e fora do Brasil, eles não são times de respeito. Tanto é que quando o Flamengo foi disputar a final, quando o Independiente, tinha muitos torcedores independentes dizendo que o Flamengo... Ano passado. O Flamengo não tinha o mesmo espírito copeiro que tem Grêmio, entendeu? Assim, então... Os próprios times do Rio de Janeiro não tem esse cartaz lá fora. Já os paulistas tem alguma coisa. O Santos tem, porque ganhou mundial. Sim, o Santos, o próprio Corinthians. Eles são respeitados. O São Paulo, na minha opinião, é o maior campeão brasileiro. Os times do Rio de Janeiro, o próprio Flamengo, que quando é um dos maiores clubes do Brasil, um time de massa, não tem o respeito que tem aqui no Brasil lá fora, né? Sim. Eles tratam eles assim como um time assim que não chega. Tanto é que o Flamengo dificilmente passa da fase de grupos. Sim, o Flamengo é o eterno cheirinho, né? E o River Plate vai jogar no estádio do Flamengo e massacram, assim, eles não respeitam assim, os times do Rio. Mas vamos falar da dupla Grenal, assim, separar os jogos, tá? A semana do Grêmio foi a seguinte, o Grêmio na terça-feira, né? Empatou com o Cerro em 0-0. A gente vai falar disso depois. E depois, ontem, né, no Grêmio Atlético Paranaense 0-0, a gente vai falar um pouco desse jogo, que muitos dizem que foi o melhor jogo do futebol brasileiro até hoje, né? A imprensa hoje deitou em cima desse jogo, né, comentou muito, que foi um jogo de muita qualidade. A gente vai comentar sobre esse jogo. Eu quero saber do Gabriel o que tu achou do jogo de ontem. Não, acho que o Grêmio se postou muito bem, aquele toque de bola do Grêmio ali, isso é uma herança, eu acho que do Roger ainda, com um pouco de objetividade que o Renato deu pro time, né? Então, e o time do Atlético muito parecido também, mas marcando muito. Eu não vi o jogo, mas eu vi um compacto, foi um jogaço. Eles saíram fecharam muito bem ali, né? Mas o Grêmio ainda teve muita chance e muito desperdício de gol, né? O Luan e o Everton, mas eu acho que foi um baita jogo, o Grêmio merecia a vitória ali, pelo volume de jogo que teve, né? E aquele meio campo do Grêmio, eu sou suspeito para falar, né, meu? Mas Arthur e Maicon é espetacular, é uma coisa né, boa de se ver, né? E ontem era dois times batendo de frente, dois times que tinham um estilo de jogo muito
muito igual, né? O Atlético Paranaense é um time que se propõe a jogar também. E jogou ontem na Arena, só que o Atlético Paranaense não teve grandes jogadas assim para gol, né? Não teve grandes chances assim. E é por isso que eu lamento os 2 pontos perdidos pelo Grêmio ontem, porque são 2 pontos que podem fazer falta e quando o time quer ser campeão, assim, não pode deixar pontos escaparem, assim. Mas é um grande time do Atlético Paranaense. Também é um baita time, né, cara? É um baita time. A gente tava falando disso. É um baita time. Na minha opinião... O treinador, o Fernando Diniz, é um treinador que vem dessa escola. Eu não acho que o Atlético vai ser campeão esse ano. Não, acho que não, porque não tem elenco. Não tem elenco. Mas time tem. Pega uma Libertadores. Acho possível. Mas até é porque impossível não pegar a Libertadores. Até porque a Libertadores agora, hoje em dia até... Só o Inter não conseguiu ano passado, foi 9 para Libertadores, eu fiquei procurando o Inter na Libertadores. Cota para Libertadores. Não, tem cota, É que o Inter quis ficar de férias esse ano. E o time do Atlético Paranaense acho que falta um pouco de elenco para o Atlético para chegar ao título, mas tem time. Mas assim, eu queria ver de vocês, assim, o time do Atlético Paranaense é um time que toca muita bola, parecido com o do Grêmio, só que quando chega atrás, quer tocar a bola também acaba se complicando. Eu lembro que o Tite deu um depoimento sobre o que jogava esse time do Fernando Diniz, que já está chamando a atenção desde que ele treinava o Dax. Ele chamou o Fernando Diniz de um treinador irresponsável por aquele toque de bola atrás ali que às vezes o balão é preciso. Então, assim, é um estilo de jogo que eu acho irresponsável. Eu acho irresponsável jogar assim. O cara que sair que nem o Neuer ali, menos, né? Se eu sou torcedor do Atlético Paranaense, eu enlouqueço com o meu time tocando bola ali no campo de defesa. E até eu achei interessante um relato que fez um repórter de Curitiba ontem, eu estava ouvindo na Gaúcha, que ele fez o jogo atrás do gol do goleiro do Atlético Paranaense, que se chama Santos. E ele é proibido de dar balão. E se ele dá o balão, o Fernando Diniz caga ele a grito. Sim. E inclusive teve uma jogada que ele teve que dar o balão e ele nem olhou pro treinador porque ele sabia que ele ia tomar bronca. Mas é que tá, uma coisa, o Inter, por exemplo, na quarta passada contra o Vitória, cara, eu não sei se a zaga e a lateral do Inter tava tentando jogar a bola no Pelourinho, eu não sei porquê, porque os caras estavam dando balão à torta direito. Mas aquele Fabiano... Era rifagem de bola, assim, era muita bola rifada o jogo inteiro. Tipo assim, eu não sou a favor do balão, eu Mas sou a favor do tem balão. Que saber equilibrar as coisas, eu sou a favor do balão quando tem que dar. Se o time tá pressionado, por isso que o Grêmio toca a bola, mas quando tá pressionado o Kahneman não quer nem saber, ele dá balão. O Groy é a mesma coisa, então assim, acho irresponsável. O Kahneman, na real, ele joga bem só quando ele toca o Jeromel. Isso é fato, né? Isso é uma discussão que a gente teve semana passada, até não sei se tu concorda, Gabriel. Eu assisti o Grenal do Beira-Rio, Kahneman muito comum. Eu tinha até umas discussões com os amigos meus ali que eu defendia muito. Não, mas o Cuesta não. O Cuesta tem o joelho duro, meu. Ele tem o joelho duro. Ele não, ele é meio. Cara, eu acho que a dupla de zaga do Inter ainda vai ser Klaus e Moleto. Mas o Hernando não volta. O Hernando tá no esporte. Podia ser o Hernando e o Paulão, né, cara? Que dupla de zaga maravilhosa. Não, mas na realidade o Inter a zaga tem que contratar 2 zagueiros novos. Mano. Tem, cara. O Inter tá muito mal. Mas o Moledo... Não é de agora, cara. É uma coisa crônica do Inter. Eu acho que o último zagueiro, assim, do Inter, claro, tava velho e tal, que o Inter tinha, assim, que jogava ainda alguma coisa, era o Índio. Eu digo que jogava ainda alguma coisa pela questão da idade, né, cara? Se bem que zagueiro é uma posição assim que não é que nem o atacante ou meio campo que necessita da velocidade. Mas achada, né, mano? Da agilidade. O zagueiro é mais técnico, né? O Magnata deu um relato aqui que a gente vai discutir depois, tá? No jogo do Inter. Quem sabe a dupla se une contra o juiz de São Paulo para um dos dois ganhar brasileiro. Vamos falar disso depois, tá? Da arbitragem. Mas tá indignado porque ontem teve coisa... Cara, eu vou te ser sincero, eu não tô tão pistola. Vamos falar depois. Vamos falar depois, sim, claro. Só vamos encerrar o Grêmio. Cerro Porteño e Grêmio 0x0. O que tu achou do resultado, Gabriel? Cara, eu vi só o compacto que eu tava na aula, não pude ver todo o jogo, mas o time do Cerro bate muito, meu. Eu achei que bate muito forte. E o juiz não bate na maldade. Porque o lance que o Kahneman foi expulso no Brasileiro contra o Cruzeiro, os caras faziam isso à torta direito e o juiz nem amarelo dava, meu. Sim. Então os caras batem muito e achei que Libertadores tem essa tradição de bater, né, cara? Mas não tem a tradição. Eu acho que o Grêmio passa em primeiro no grupo. Eu acho 9 pontos agora. A gente até estava discutindo lá no grupo lá se o Grêmio perdeu 2 pontos. Eu acho que o Grêmio deixou de ganhar 2 pontos lá contra o Defensor. Sim. Não, empate normal lá.
pelo que foi o jogo, Contra o as Cerro, circunstâncias, e a gente desfalcado ali sem o nosso, praticamente, Michael, Michael e o Luan. Até ia colocar isso, o Grêmio sem o Michael e o Luan fica meio capenga, né? Na realidade, a saída de bola prejudicada. O Grêmio ano porque... passado jogou uma boa dose ali sem o Michael, né? Não, foi campeão da Libertadores sem o Michael. Entendeu? Sem o Michael. Então, E ficou um bom tempo sem o Luan também e passou mal para ganhar do Botafogo na Libertadores porque não tinha o Luan. Então o Grêmio, se a gente for ver, qualquer time do futebol brasileiro que perde dois pilares, dois caras, assim, na minha opinião, eu não acho o Maicon um jogador excepcional, mas eu acho que ele tem aquela coisa assim que faz a diferença no campo, que é a liderança. O Michael inicia a jogada. Entendeu? Se a gente for pegar assim o Arthur não é o cara que vai iniciar a jogada. O Arthur é o cara que protege a bola e que mantém ela para si, ó, eu tô com a bola e a bola é do Grêmio. O Arthur é esse cara. Sim. O Maicon não, o Maicon ele inicia a jogada. Ele Mas faz isso, se tu for ver durante o jogo, tu vê o Maicon indo lá na frente, o Jeromel, lá na frente do Kahneman e trazendo e buscando o jogo. E trata a bola. E o Arthur não tem essa característica. O Arthur é um cara mais protetor da bola. Mais condutor de bola. O Arthur, na verdade, ele é, afinal de contas, ele é volante ou ele é meia? Porque ele faz uma função dupla, basicamente, ali, né? Não sei, ele é diferenciado, cara. Essa questão do volante é meio... Ele joga as duas, meu. Mas depende muito do arranjo que tem teu meio de campo. Sim. E ali no Grêmio, tanto ele contra o Maicon, os dois fazem a primeira e os dois fazem a Cícero segunda. é volante. Não, Cícero é meia. O Cícero joga atacante. qualquer uma. Se tu botar o Cícero de De lateral, goleiro, ele joga. Não, eu lembro que ano passado... Joga mediano em todas. Eu lembro ano passado que na Libertadores, quando o Cícero jogou a final lá, que fez até o gol do... Foi o Cícero, Aqui, né? fez aqui. Gol, né? Porto Alegre. Eu fiquei pensando, não, cara, o Cícero que eu conheço, o Cícero é volante, cara, ele não é meia. Ele era segundo volante no Fluminense, quando estourou naquele time do Renato em 2007. Eu lembro dele no Fluminense, eu pensei, não, cara, o Cícero que eu conheço, ele é volante. Mas é que ele e ele tava fazendo uma função de meia, ele, na verdade, naquele jogo, ele naquela... Mas o Cícero sempre foi um jogador polivalente, assim. Mas a questão Tu acha que o cara ser um polivalente, tipo o Cícero da vida, é um cara que daqui a pouco se desgasta demais? Não, eu acho que ele não corre muito. Ele não corre muito. Quem falou ali, o Cícero, pode botar ele na lateral, botar ele de volante, botar ele de meio. O Cícero é um jogador que todo treinador gosta de ter. O Ramiro é assim, ele é polivalente, ele pode jogar na lateral. Mas isso, só um detalhe falando no Ramiro. Só que o Ramiro corre, né? Sem clubismo, isso eu já externei pro pessoal, mas sem clubismo. O Ramiro tinha que ir pra seleção, né? O Ramiro, cara, eu acho que... Não, sem clubismo. Ele seria útil demais à seleção, pela polivalência assim, que ele tem. Tu sabe que eu critico o Ramiro desde 2013 que ele chegou? 2012. Cara, eu acho que o Ramiro ele é um bom jogador, na minha opinião. Mas em 2016 eu parei de criticar ele. De lado. O Ramiro ele é um bom jogador, sim. Eu mas sempre achei ele um bom jogador. Eu acho o Ramiro meio limitado. Não, não sei, cara, ele sei lá. Não, limitado ele não é, mas é tipo assim, ó, o Ramiro é o jogador que todo treinador gostaria de ter, porque ele é muito tático, ele pode jogar de meio aberto e ele marca e joga e avança, jogando de volante também. Não, ele é cara, ontem foi o melhor ele foi o melhor jogador do Grêmio em campo. Ontem, mas ele eu tava na arena no jogo, teve uma hora que ele tava lá na ponta e eu disse, o Ramiro tá lá. Em questão de 2 segundos o cara tava no meio roubando bola, então assim... o Ramiro é um jogador que todo treinador gostaria de ter, assim, ele, claro, não é um jogador diferenciado que vai decidir jogos, mas é um jogador útil, né? Tanto é que pode sair Luan, pode sair, ele tira todo mundo, mas ele não tira o Ramiro, o Renato. Sim. E falando em Grêmio, cara, e o André, o que vocês acham do André? Teve uma coisa... Peraí, deixa eu só terminar minha análise. Vocês acham que o André possa vir a se firmar como titular definitivo do Grêmio? Eu acho que sim. Ou talvez vai continuar... Eu acho que sim, mas o que eu percebi do André ontem? Ele ainda está se adaptando ao estilo de jogo do Grêmio. Ele ainda não entendeu, até porque ele jogava no esporte, ele tem que se adaptar, ele estava desde o início do ano sem jogar, então assim, ele ainda está entendendo a forma do Grêmio de jogar. Não jogou, ele ficou encostado, jogou embrolhando lá para vir pro Grêmio desde janeiro. Então assim, ele ainda está entendendo a maneira do Grêmio de jogar e ele não está muito entrosado. Tinha jogadas assim que o André vinha buscar a bola no meio, coisas que não tinha necessidade, assim, porque o Grêmio trocava passe ali, então assim... Mas eu vejo o André hoje já como, não é se firmar, ele já é titular do Grêmio. Ele já é, não... Até porque ele não vai poder jogar Libertadores. Mas eu te pergunto, qual é a formação tática do Grêmio agora, como é que tu veria... Mas qual era a formação tática que o Grêmio tinha com o Jael? O que o Jael contribuiria que
Na verdade, o Jael tava como titular, né? Que o André não vai contribuir. Mas o André Balada, ele tem características de centroavante, assim. Claro, ele não é tão fixo quanto o Jael. E isso ajuda o Grêmio no... O Grêmio não tá fazendo um 4-3-3, então. Não, o Grêmio joga... Ou é um 4-4-2 com... É 4-2-3-1, se tu for ver, porque tem Ramiro e Maicon, aí tem uma linha de 3 com o Ramiro, o Luan e o Everton, e o André Balada, ou o Jael de centroavante. É um 4-2-3-1. Ah, tá, tem um fixo então na área. Sim, sim. Então, tá. E depois que o Jô foi embora do Inter, faltou gente para ir nas baladas de Porto Alegre. Acho que ela acho que vai contribuir, né? Vai contribuir. E tu imagina sábado, ganhamos do Cruzeiro, viajamos, já chegamos aqui, o Luan não foi viajar, tava reposando. Sim. Fechamos a UTS, né? Fechamos a UTS. Cara, eu acho que quem falou, fala em Jô, cara. O Jô é um jogador muito contraditório, né? Se você analisar. O futebol dele aqui no Inter foi um futebol péssimo. Um futebol. Eu acho que ele não teve paciência com o jogo. Tu acha? Poderia ter tido um pouco mais de paciência. Não, eu acho que a lei. Não, eu não acho que o Inter não teve paciência com o Jô. Eu acho que o Jô não teve profissionalismo no Inter. Até porque ele era Sim, um putanheiro. Que eu acho que assim, quem falou, o Inter não teve paciência com o Jô. Cara, eu acho que tu, jogador profissional, tu tem que ser profissional, cara. Tem que honrar os compromissos. Lembra do Walter, quando o Walter tava no Inter em 2010? É lá que falta se trancou no apartamento, lá vivia comendo x-salada lá o dia inteiro. Pô, mas tipo assim, o Jô sempre foi bom jogador. Tá? Até quando ele jogava no Corinthians foi pra Rússia, entendeu? Assim, sempre foi bom jogador. Então, assim, acho que faltou alguém encostar ali no jogo e dizer assim, tu tá aqui pra jogar, que é uma coisa que o Renato faz. O Renato é motivador. O Renato chega no cara assim, tu quer fazer tua festa, tu faz, mas do portão aqui pra dentro, eu que mando em ti, rapaz, tu vai jogar bola. Então, assim... Tu falou uma coisa do Renato agora, o Renato é só motivador? A gente tá com esse mito ainda? Ele não é, não. Ele não é motivador. Cara, né? é que assim, o Renato ele é ídolo do Grêmio, né, cara? Não. Ele é ídolo, então acho que ele sendo ídolo, ele tem moral lá dentro. Ele tem moral lá dentro, então, claro, não estou tirando o mérito dele ter ganhado uma Libertadores, né, cara, uma Copa do Brasil, cara, ele ganhou, não... Mas é que foi a Libertadores mais fácil da história, né? Assim como foi esse gauchão esse ano, né? Esse gauchão... Esse foi o mais fácil da história. Não, peraí, vamos falar do gauchão depois... Não, deixa eu terminar de falar, deixa eu terminar a minha análise do Renato, deixa eu esquecer do gauchão. Cara... Falou em gauchão, ele... Não, vamos por partes. O Renato, ele... A minha visão dele como... Eu não sei, cara. Ele nunca tinha sido campeão de... Eu ia dizer um palavrão até agora. Ele nunca tinha sido campeão de nada antes do Grêmio, ou tinha sido. Mas todo treinador tem que ganhar a primeira vez. E tipo assim, ele já tinha sido campeão da Copa do Brasil com o Fluminense. Ele foi Foi. Peraí, né? Ele vice-campeão da Libertadores. Não, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil com o Vasco. Chegou na final, perdeu pro Flamengo. Ele foi vice-campeão da Libertadores com o Vasco, foi quando? Foi em 2010, se não me engano. Mas perdeu pro Flamengo na final. Foi aquele que o... Não, foi 2009, então. 2010 foi o Santos, ganhou a Copa. Não me lembro, mas enfim. Ele foi vice-campeão da Copa do Brasil com o Vasco. Foi vice-campeão da Libertadores com o Fluminense. Teve boas campanhas com o Grêmio. Até a gente já discutiu isso. As 3 passagens que o Renato tem no Grêmio, ele foi bem. Em 2010 ele pega o Grêmio na zona de rebaixamento, ele leva para Libertadores. Em 2013 ele é vice-campeão brasileiro. O Renato não treinou o Grêmio em 2009? Não, 2010. 2009 era o... não era o Renato, não. 2009 era o... Verdade. Autuori. Era o Autuori. O Grêmio ficou 3 meses esperando o Autuori. Cara, o Autuori, que fim levou o Autuori? Ele tava no Atlético. A última vez que eu vi ele tava no Atlético. Ele era treinador, daí ele se demitiu e se efetivou como gerente. Pelo amor de Deus. Acho que ele não tá mais no Atlético Paranaense. Não tá, né? Não vi mais falar dele. Ele foi pro Fluminense e parece que já saiu do Fluminense. Não, mas deixa eu terminar minha análise do Renato. Cara, eu não tô tirando mérito. Que puxou o assunto do Autuori. Não. O Renato, cara, eu vejo ele como um baita ídolo do Grêmio. Isso é fato, cara. Então eu acho que ele tem uma moral grande ali dentro. Então ele tem como eu falei, ele é um baita motivador de jogador ali no Grêmio. Coisa que talvez ele não teria num Palmeiras, da vida, se ele treinasse, né? Talvez eu esteja equivocado, talvez esteja certo, sei lá. O que vocês acham? Vocês estão assistindo o programa, né? Não, o cara é bom, o cara é diferenciado. E ele é treinador. Como eu falei, ele tem moral. Né, ele tem moral, mas é que é diferente, ele tem uma abordagem diferente. A gente já falou isso. Da mesma coisa de moral. A gente já falou isso. O Renato é o cara que conhece o campo. Exatamente. Ele conhece a cabeça do jogador e ele sabe o que o jogador pode render, ele sabe que o jogador não pode render. Então, assim, o que ele faz com o Pedro Rocha?
O Pedro Rocha sempre foi bom jogador, mas ele perdia muitos gols na cara do gol. Ele pega o Pedro Rocha, olha aqui, meu. Tu chega na cara do gol, o desespero é do goleiro. Então, assim, o Renato é o treinador que ele pega o jogador, puxa de campo. Tem motivação. É motivação e é entender de campo também. E a forma como o Grêmio joga, o Renato poderia muito bem chegar no Grêmio depois do trabalho do Roger e desfazer o trabalho. Não, mas ele teve a inteligência de, não, o nosso time tem como característica tocar a bola e eu vou seguir o trabalho. Isso é mérito dele. Isso é mérito dele. Até porque eu vou lembrar do Autuori. O Grêmio tinha um time ali com o Celso Roth, a gente vai criticar o Celso Roth, mas um 3-5-2... Tá voltando. Ele tá aí, né? Um 3-5-2... O Autuori quando chega em 2009... Deixa eu terminar. O Autuori quando pega o Grêmio tinha um 3-5-2 consolidado, que tinha sido vice-campeão brasileiro em 2008, e o Autuori chega no Grêmio e aí não quero mais jogar no 3-5-2. Vou jogar no 4-4-2. Aí ele inventa o Thiago na lateral direita, tira o Rui Cabeção lá. Rui Cabeção. E o Grêmio simplesmente... Rui Lamparina. E o Grêmio simplesmente começa a perder. Então, assim, o Renato teve a inteligência de manter o estilo de jogo que o Grêmio tem, já de tocar a bola, e isso é um mérito dele. O que eu ia falar agora mesmo que tu me cortou? Não sei, tu queria falar. Tu falou de moral dentro do vestiário e tudo mais. Não, isso o Renato Daí tem, a gente olha pro Inter, então, o D'Alessandro. Não, mas o D'Alessandro. Não, o D'Alessandro é jogador. Ex-jogador, né? Cara, é meio contraditório isso aí, cara. É que assim, sei lá. Não sei se o D'Alessandro pulou da barca. Vamos aproveitar e passar os resultados aqui, a semana do Inter, né? Que foi, olha... Foi bacana, né? Foi maravilhoso. O Inter que perdeu, vamos começar falando do Inter e Vitória. Inter foi 1-0 pro Vitória, derrota nos pênaltis. O que tu acha desse jogo? Cara, vou ser bem honesto. A palavra toda tua. Muito obrigado. Quer que eu imite o Silvio Santos aqui? Mas oi! Quem quer dinheiro? Cara, sabe aquele... Cara, foi feio o jogo. Vocês assistiram o jogo? Sim. Vocês assistiram o jogo? Tu viu o jogo? Cara, foi feio pra caramba o jogo, cara. Sabe quando o time entra em campo com aquela mentalidade de 0-0 tá bom? Entrou com essa mentalidade em campo na quinta-feira pra jogar contra o Vitória e deu no que deu. Por quê? Porque o Inter tinha vencido aqui de 2-1, entendeu? Então, a cabeça do Odair, talvez, não sei, né, cara? Não sei se foi o Odair, não sei o que houve. Mas o time entrou em campo com aquela mentalidade de 0-0 tá bom. O Potter perdeu um gol no primeiro tempo, que a bola bateu nas pernas do goleiro, entendeu? Eu não sei, eu acho que aquele pênalti contra o Vitória, ele foi inexistente. Não sei, se bem que o Iago meteu uma carga nas costas do cara, né, cara? Mas eu não sei, eu acho que foi inexistente, ele não foi pênalti. Né? Sou fanático do meu time, não foi pênalti, não foi. Mas quem sabe a gente faz um DVD então. Não, cara, não é mais DVD, é Blu-ray agora. Sim, eu assisti o jogo do Inter contra o Vitória, olha, foi feito. Se eu sou a CBF, eu termino o jogo aos 30 do segundo tempo e elimino os dois times, porque foi um jogo horrível. Cara, os caras foi um jogo horrível. Pra mim foi pênalti, né? A bola, o jogador cruza, tanto é que o Iago nem se preocupa em cortar a bola, ele deu uma bundada no cara ali, deslocando ele. Pra mim, não tem nem dúvida se foi pênalti ou não. E eu discuto assim, o D'Alessandro, eu quero saber de ti, o D'Alessandro pipocou ou não pipocou? O Aldair tira o D'Alessandro com quantos minutos? 40 minutos no tempo? Não, 37, eu acho. 36, né? Sabendo que teria... Provavelmente teria pênalti. Teria pênalti e dizem que o D'Alessandro pediu pra sair, né? Eu não sei. Cara, é meio relativo, porque eu acho que o D'Alessandro que eu conheço ficava pistola quando era trocado pelo treinador. E eu acho que o D'Alessandro, como o D'Alessandro, né, ele não sairia do jogo sabendo que talvez ia para os pênaltis. Eu digo talvez ia para os pênaltis porque nem tinha 10 minutos de jogo, né? Muita coisa podia acontecer. Mas assim, eu acho que, sei lá, acho que ele pulou da barca. Cara, porque tu analisa, o D'Alessandro é o craque do time, né, cara? O Inter depende do D'Alessandro ainda. Eu acho, inclusive, que é aí que tá o problema. É aí que tá o problema. O D'Alessandro é um cara que tem quantos anos? 37 anos. Ele já não aguenta jogar os 90 minutos todo o jogo. Que é uma coisa que o Léo Moura vive, por exemplo. O Grêmio tá sempre trocando o Léo Moura lateral direito ali. Então, mas assim, também não tô dizendo... Mas é que tá, a carga do time do Grêmio não fica em cima do Léo Moura, mas a carga do time do Inter fica em cima do D'Alessandro. E a carga emocional, né? Sim, exatamente. De um time que recém tá subindo de divisão. Então... E era um time que todo mundo disse, se ele não fosse embora... O Inter não caía. Caía, se não tivesse ido embora... o próprio D'Alessandro puxa essa carga para ele, entendeu? Assim,
Tanto é que é sempre ele o cara que dá entrevista, ele que puxa o cara lá do Pra não microfone dar para não deixar entrevista. falar, entendeu? Assim, ele mesmo puxa, Ele se acha o dono do time, né? ele cara? mesmo puxa a O problema do responsabilidade. Alessandro, cara, o problema do Sendo que ele Alessandro. tem 37 anos e já não 37 aguenta anos, mais cara. o trampo. Então, O problema do D'Alessandro, cara, não é o D'Alessandro. Mas o problema é que tem muito torcedor colorado que torce mais pro jogador do que pro time. Os caras é a tal não. da idolatria, né? É idolatria, cara. É aquela coisa do cara que é o maioral. Os caras. Tu falou mal do D'Alessandro. Tipo assim, se tu for tu é pegar... espancado na rua. Só que tu tem que reconhecer que o D'Alessandro, cara, ele é craque, ele é ídolo do Inter. Só que o que acontece? Eu, como torcedor do Inter, né, o D'Alessandro é ídolo da torcida. Entendeu? Só que não se compara com o eu vou até Fernandão mais da longe, vida. pra mim o D'Alessandro é o maior ídolo da história do Internacional, porque o que ele tem de idolatria, assim, Não. pra mim ele é, Não, ele tá um pouquinho abaixo do Fernandão. eu acho que não. O Fernandão, Eu acho, cara. Eu acho que Fernandão. não. Pô, cara, o Fernandão não se Eu acho que é compara. porque o Fernandão morreu. Não, né? cara, não é nem pelo Não, fato de não, ele ter nesse morrido, sentido, cara. não, Ele Não. se tornou uma espécie de mártir, né? Porque ele- Não, eu acho. Deixa eu acho que é o D'Alessandro o maior ídolo da... Mas deixa eu falar. Só se for o maior ídolo da derrota. Tá, porque ele não pode subiu. ser o segundo, mas tudo bem. Terceiro, Se o Falcão. Se o D'Alessandro chegar... o Falcão não ganhou a Libertadores, Mas por exemplo. não é mais que Falcão, eu o- concordo com isso aí. Se o D'Alessandro chegar no meio do campo e cagar no gramado, a torcida do vai Inter vai aplaudir. aplaudir, entendeu? Assim, então, o D'Alessandro é um cara que ele tá longe do foco assim da torcida do Inter, então ele puxa essa responsabilidade, sendo que ele já não tem mais esse gás. Mas tem eu moral, até ele não. tem moral, ele tem moral. Não é nem a questão de moral, e eu concordo, porque o cara é diferenciado. E a torcida não vai pegar no pé do cara quando tu tem o Fabiano na lateral errando o passe de 1 metro. É esse que é o problema Só do que o Inter. o D'Alessandro O problema do Inter não é o O problema do D'Alessandro. Alessandro é a idade. Mas, e o D'Alessandro não decide jogo. Não decide jogo. O D'Alessandro não decide jogo. Quem decide jogo ali, então? Ele pode ser o cara que no Grenal vai inflamar a torcida, que vai inflamar Não, o mas time. joga bola. Joga muita bola, mas ele não é o cara que vai Mas a vai idade decidir chegou. um jogo, entendeu? Infelizmente. Cara, Então, é que assim, ó, tanto é que ontem ele entra assim, ele até muda o panorama do jogo, assim, ele muda, mas ele não é o cara que vai pegar driblar 1, 2, 3 e vai fazer o gol. Então, eu acho que falta ao Inter alguém chamar a responsabilidade para decidir, que é uma coisa que o Potker não faz, que é uma coisa que Mas é que o Nico Lopes muito menos. Analisando, eu vi o jogo do Inter contra o Palmeiras ontem e vendo o jogo do Inter, o Inter falta time, né, meu? Falta. O Inter não. Eles querem tocar bola, mas eles não têm qualidade para tocar bola, Não tem. né? O Nico Lopes aquele é muito disperso, né, meu? Meio o de Nico campo do Lopes, Inter é sofrível, cara. Olha só, deixa eu terminar minha análise do D'Alessandro. O D'Alessandro, cara, ele chegou no Inter em 2008 com 27 anos, beleza. Na época o Alex era o principal jogador do Inter. O Alex saiu, o D'Alessandro foi tomando protagonismo, tá? Aí saiu o Nilmar, saiu... Enfim, toda aquela geração 2006, Mas ele o já não existia Neymar mais. foi e voltou umas 20 vezes. É, o Nilmar saiu em 2004, voltou em 2007, saiu em 2009, voltou em 2014, vai Mas voltar deixa eu- agora, né? O D'Alessandro, ele foi muito importante na Libertadores 2010. Isso é fato. Que, na minha opinião, uma das maiores injustiças, acho que era o Maradona que treinava na época, Argentina? Não era? Ou era o Simeone? Copa de 2010. É. Maradona. Maradona. Maior injustiça foi o Maradona não ter levado o D'Alessandro. Porque naquela época o D'Alessandro era diferenciado. Digo no setor. Era o Cara, melhor mas eu vou jogador falar da uma coisa América, polêmica mas aqui, tinha que muita vocês coisa vão ficar boa. bravos comigo. Quem é colorado vai ficar bravo comigo. O D'Alessandro foi importante naquela campanha ali, mas ele não foi o jogador mais decisivo. Não, o Juliano não decidiu foi. aquela Libertadores pro Inter. Não foi. Aquele gol da fumaça. Tá? Aquele gol, cara, do Juliano, Se verdade. a gente for pegar na história Não, ele do foi D'Alessandro, importante. Acho na que- história do D'Alessandro não é um jogador assim que decidiu um campeonato. Ele se encontrou no Inter, na realidade. Não, mas a na liderança Argentina- dele é importante. A liderança dele é importante. Na Argentina, Mas não no- vai esperar dele que Cara, Não, o na D'Alessandro, Olimpíada. cara, em 2010 ele foi importante para a conquista da Libertadores. Sim, O claro, Juliano claro também que foi. Mas, cara, tu dizer que o fulano ali é importante, é o, como é que fala mesmo? Que foi que o Inter ganhou a Libertadores através do Juliano mesmo, que foi o termo que tu usou. da fumaceira lá Da do... Não, qual foi o Fumaceira. termo que tu usou ali, que tu descreveu ali a importância do Juliano? O Juliano? Não, É. o Juliano foi fundamental Foi ali. fundamental não, cara. Tanto acho que o foi, time- tanto que Ele foi foi o melhor jogador da da Libertadores. Libertadores. Foi melhor. Jogando, não jogou Sim, 5 não. jogos completos. O melhor jogador da Libertadores foi o Walter. Pô, o cara se some e vai... Ele era reserva, né? Ele era reserva. Onde é que anda o Walter? Paysandu agora? Ele tá no... Cara, não, deixa eu terminar minha... CSA. CSA. Deixa eu terminar minha... Não, tá no Paysandu. Não, ele saiu. Ah, saiu? No CSA. Ah, tá louco. Cara, o D'Alessandro, então depois de 2010, depois daquele jogo contra o Mazembe, aquele antológico jogo do Mazembe,
O maior ídolo da torcida do Grêmio nos últimos 10 anos é o Kidjaba, né? Então, tipo... Cara, depois... Claro que é. Sim, o gremista adora ficar dando com a bunda no chão. Não sei se gosta de ficar dando com a bunda em outro lugar, né, cara? O Renan ganhou um Grenal que Não, o André Lima que começou com essas frescuras aí, né? Mas enfim. Cara, o... Não, o André Lima mitou, vai dizer que Ele ganhou taça pelo Grêmio? não ganhou, mas... Então, Guerreiro imortal, né, meu? Guerreiro imortal. Guerreiro imortal. Aliás, quarta-feira... Foi quarta. quinta. Vai, O que o André Lima ganhou até hoje mesmo? ele é um personagem, né? Ele é um personagem. Folclórico. Não ganhou porra nenhuma, mas é um cara folclórico. Vamos falar em não ganhou porra nenhuma, o Rosta e agora? Mas ganhar é relativo. O Jael ganhou uma Libertadores. Já é o Banguela. Ganhou a Libertadores e uma Recopa. Cara, o Jael... O Falcão não ganhou a Libertadores. O Falcão não ganhou a Libertadores. Se tu for analisar isso, meu, e tu falou do Falcão, pegando o Falcão, né? Claro, teve lá o tri brasileiro e tudo mais. Mas quem foi campeão da Libertadores era Edinho, Elton Monteiro. Cara, não, Elton Monteiro não era Perdigão era treinador, o Perdigão era o que treinava o Inter. Tu olha os vídeos daqueles jogos passados. Perdigão era o cara da zoeira. Cara, tô levando em conta aquele Inter de 2006. Era Klemer, Helder Granger. Não, Helder Granger acho que nem tava. Não, Ceará era. Não era. Rubens Cardoso. Não, era Ceará. Ceará? Cara, era Klemer. Era o Não, tô dizendo Libertadores. Hidalgo. Não, o Hidalgo foi mundial depois. Hidalgo era mundial. Não, Não, era Rubens Cardoso. tô dizendo, era Rubens Cardoso e esquerda. Helder Granger, se eu não me engano, na lateral. Não, era o Ceará o outro lateral. Não, era o Helder. Era o Helder. Não, tô dizendo ali na campanha em si. Na final da Libertadores. Que era titular. Não, ali. 2000, não, era o Wagner, o Jorge Wagner. Wagner. Então era o Rubens Cardoso era reserva. Era reserva porque o Jorge Wagner Verdade, sai na ele era metade lateral, do ele era- mês sai, junto com sai, o Tinga. sai junto com o Tinga. Cara, aquele time do Inter não era um time de craque, meu, se tu levar em conta. Era um time assim que, pô, era um monte Não, de pegou refugo ali, junto, cara, meu, pelo que amor de Deus. refugo, meu. É que nem o Grêmio ali de 2016 ali, 2017 agora, né? Não tinha craque. Tem os jogadores ali que fazem a diferença? Sim. No Inter também tinha os jogadores ali que faziam a diferença. 4 jogadores de seleção brasileira, né? O Grêmio. Mas tinha a maioria é refugo, né, cara? Já é. Tá, pode ser, mas dizer que não tinha craque. Não, mas é que o Jael não esquece o Jael, né, reserva. meu? Não é refugo. O próprio Cícero. Não, é o homem de confiança do O professor. time que ganhou. O que tu acha do Renato Augusto na seleção? Merece estar lá, jogando na China? Ele tá jogando na China. Não, cara, tem Futebol não é competitivo lá. Eu não sei como é que ele tá jogando. Isso é verdade. Mas tem que levar em conta também uma coisa também, né? O Cícero, por exemplo, falou que ele é o homem de confiança do Renato, mas é refugo. Não, se tu for pegar. Não, é refugo. É que, tipo o assim, Inter de 2006 era cheio de refugo. O que o Grêmio faz? O Grêmio pega jogadores que são bons jogadores, Sim. que estão em má fase e buscam, entendeu? Assim, Mas às então- vezes dá certo, às vezes dá errado. Como qualquer time. mas na Como maioria qualquer das vezes- time. Mas no Grêmio costuma dar certo, né? Mas é que, tipo assim, não adianta tu trazer um monte de refugo e tu não ter um estofo. Tipo assim, o Grêmio traz Edilson, traz jogadores assim que estão em má fase. Douglas. Mas o Grêmio já tinha uma base ali. Sim. Já tinha um time base que dava um estofo, uma tranquilidade para quem vinha em má fase, assim, desenvolver. E jovens também. Se a gente for pegar o time que foi do Grêmio, que foi campeão da Libertadores, tinha quantos jogadores da base ali do Grêmio? O Groy era base, Arthur, base, Luan, base. O ataque. O Pedro, o Pedro Rocha, até a metade. Pedro Rocha. Até a- Everton, que não era titular, mas enfim, entrava O juiz. quase todo jogo. O juiz também. Então... O cara sempre com expediente de juiz, né? Cara, vamos falar um pouco da arbitragem. Mas deixa eu só repassar que tava na dúvida do time que foi campeão da Libertadores. Tinha o Klemer, o Bolívar e Índio e o Fabiano. Bolívar. Não, mas Bolívar, aí que tá, Índio, mas aí que Fabiano tá, Heller. eu acho que o Inter jogou esse jogo no 3-5-2, porque tá Bolívar, Índio, Fabiano Heller e Ceará. 3-5-2. Então é verdade. E daí tinha Tinga, Alex, o Tinga tava, né? O Jorge Wagner, o Rafael Sobis e o Fernandão. O Edgley entra no lugar cara. do Rafael Sobis, o Michel entra no lugar do Alex. E aí saiu o time. E esse é o jogo da final lá. O jogo da final, 2-2, Beira-Rio. Não, eu tava dizendo na campanha em geral, cara. O time do Inter era cheio de refugo, cara. Pelo amor de Deus. Eu achava time Mas era um bom. time que fazia diferença, tinha vergonha na cara, coisa que o Inter de agora não tem. Bom time, eu acho. E Arley, muito bom. e Arley jogava E Arley, bola. pelo amor de Deus, cara. E Arley, pô, E Arley não tava nessa final. gênio. Tava? Não. Não era o Sobs.
Não jogou. Devia estar machucado, né? Ah, verdade, foi o Sobis e o Fernandão. Foi o Sobis e o Fernandão. Sobis, Fernandão, Alex no meio. Jorge Wagner não tava no meio. Jorge Wagner era lateral, eu acho. Não, era no meio, tá jogando no meio. Edinho, Tinga, Alex, Jorge Não Wagner. lembro, cara. Não Ah, lembro. então aí que tá. A Tinga não é refugo, meu. Eu acho que Jorge não, Wagner, Tinga não. Jorge Wagner, Eu acho que o refugo. Fabiano Tinha Heller- jogado bem no O Corinthians. Fabiano era jogava na lateral esquerda, não era? Tá, deixa eu ter. Olha Não. só. Não era? Índio. Onde é que o Índio tinha jogado antes do Índio? No Juventude, Juventude. No Palmeiras. Jogou. Jogou no Palmeiras. Jogou meia Jogou dúzia no de jogos. Palmeiras, no mas jogou também. Jogou mesmo, foi no Guarani. Juventude, é. Edinho. Refugo. Veio lá da França. Sim. Nunca se criou aqui. O próprio Fabiano Heller teve, É que teve no Vasco, assim. Jorge não- Wagner, eu não lembro de onde Corinthians. Não, o Jogou Jorge muito Wagner no foi campeão Corinthians. mundial, quer dizer, aquele mundial fajuto que eles têm lá, mas ele foi no Corinthians, né? ele foi. Sim. Cara, eu te diria que um cara que até Colorado, por favor, não me matem. Mas um cara que, de certa forma, não vou dizer que era refugo, mas era quase isso, era o Fernandão, cara. Sim, ele vem da Ele França. veio da França, França. cara, ninguém É. lembrava dele no Brasil. Ele jogou no Goiás e foi pra França, entendeu? Sim, e tava subindo Então, lá. querendo ou não, ele era meio que um refugo, entendeu? Pô, o cara veio pra cá e ele é o maior ídolo da história do Inter, cara. Sim. É isso que eu tô querendo dizer. Tu agora há pouco falou, o Grêmio às vezes Mas traz é que- uns jogadores desacreditados e tal. Eu não acho que o Fernandão era desacreditado, porque eu acho que o Fernandão ali, sei lá, cara, nesse time de 2005, Tá, mas 2006. acho que a gente tá fazendo uma cortina de fumaça nesse papo pra não falar da arbitragem. Não, já vamos chegar. Eu já tô chegando na arbitragem, ó. Vamos falar do Inter e Palmeiras ontem, teve 2 erros. É isso que vocês estão Não, puxando? eu ia falar do pênalti do Tinga de novo. Ah, o pênalti. Isso aí. Porque daí eu já ia falar da Não, arbitragem. mas vocês fizeram volta olímpica, levantaram taça lá em Goiás. cara, Foi eu bonito, acho foi que bonito. foi- Campeão moral. Campeão moral, Foi foi filha da bonito. putagem aqui, foi filha Foi. da putagem aqui. Foi bonito, na real. aquilo foi bonito. Foi uma baita Ah, filha da putagem. Aquele né? pênalti foi. Mas e pelo que eu vi, não foi pênalti. Ah, cara, não, agora Do falar em Tinga? Do arbitragem. Tinga não foi. Vamos ser bem coerentes, vamos ser Simulou. bem coerentes. Que vamos ser bem coerentes. não, ele gira o joelho, se vocês viram, mas tem que ver em câmera lenta, né? Não, cara, vamos ser bem sinceros sobre a arbitragem. Ah, o Tinga tava Cara, bem ali, né? O Tinga tava bem no campeonato. O Tinga tava muito bem no campeonato. O Inter ia ganhar aquele jogo, Tinga meu. tava Sem bem. pênalti, o Inter ia ganhar aquele O jogo. Tinga tava no jogo, né? O Inter tava jogando bola. O Tinga tava toda hora. O Tinga tava Mas, toda enfim. hora, todo lugar. Já tava todo lugar, toda hora. Tá. Cara, o que acontece na arbitragem? Vamos ser bem coerentes. A gente reclama muito da arbitragem, mas assim, ó, quando a gente é beneficiado pela arbitragem, não sei, não vi, não aconteceu porra nenhuma. Aí quando a gente se é prejudicado pela arbitragem, meu Deus do céu. O que acontece? O que eu tô querendo dizer? O Palmeiras ontem, entendeu? E o Palmeiras na final do Paulistão. O Palmeiras O que aconteceu? até ontem tava chorando. Tava chorando de barriga cheia, cara. Ai, E algum presidente do Palmeiras chegou no microfone dizendo que o Inter foi prejudicado? Não. O cara vai Ninguém viu, defender não o dele. aconteceu porra Então, nenhuma, entendeu? O que aconteceu ontem? E é muito bom que aconteça isso para que as pessoas. É hipocrisia, cara. É Veja hipocrisia. Eu acho que reclamar de arbitragem não resolve nada. Cara. Minha opinião. Vamos Claro, contextualizar, a arbitragem vamos muitas contextualizar. vezes prejudica o time, mas o que adianta a arbitragem prejudicar o time se quem mais prejudica o time é o próprio time? Vamos contextualizar. O Inter teve no primeiro tempo um pênalti não marcado no um Nico pênalti não Lopes. marcado em cima Foi do Nico pênalti. Lopes, Foi. que para mim foi pênalti. Pelos mestres da arbitragem aí do estado. Não, mas eu tava dizem vendo- que não foi pênalti. Quem é o pediu. mestre da arbitragem? O Márcio Chagas? Isso é piada, né? Mas ele falou na arbitragem que foi. Não, mas o Marcos Chagas, dependendo Ele falou da na transmissão que foi. É pênalti, mas na circunstância Não pode do jogo estragar o eu não espetáculo. marcava. Eu não marcava. É, o Diori Vasconcelos. Eu tava olhando Foi o hoje. Diori, foi o Diori. Ah, foi o Diori, falou. Foi o Já Diori. falou que não foi? Foi o Diori. Foi o Diori e falou que não Olha foi. aí, já tem até. Eu não gosto, Diori. Eu tô com um jornal de grande circulação aqui da região. Jornal de Destaque. Aqui em Esteio ele é o segundo mais lido, só perde pro Jornal de Destaque. Cara, eu acho que assim, ó, como eu falei. Tô parecendo a Não, minha mas, cola ó, do deixa eu jornal, pegar aí, toda Deixa, atrapalhada. deixa eu contextualizar. Hoje no Seleção Sport TV tem aquele quadro da regra clara, que eles têm o Arnaldo, o Paulo o César Oliveira e o Gaciba, e os três foram unânimes dizendo que foi pênalti. Então, pra mim também foi pênalti, não sei como é que foi o Diori. Houve ainda outro lance que gerou polêmica. No último minuto da equipe etapa inicial. Nico Lopes caiu na grande área pedindo pênalti depois de disputa com Lucas Lima. O árbitro acertou ao mandar O jogo seguinte. Tá certo. Eu não entendo nada de arbitragem, eu não fiz curso de arbitragem.
Eu vou acreditar nos caras que entendem de arbitragem. Cara, a arbitragem Então não foi pênalti, se o Diori falou. que nem na final do Gauchão, por exemplo, lá o cara foi expulso. Pô, falou ali, sei lá, Estragou o espetáculo, né? Cara, pelo amor de Deus. Não, cara, Não, pra mim foi pênalti. Mas é aquela história da arbitragem, aquela velha história da arbitragem, né? Quando é com a gente não... Pra mim foi pênalti. Ele calça o Nico Lopes. Muitas mas vezes. pra te ver que o juiz estava tão perdido que ele não dá o pênalti e ele não dá a falta, porque o Nico Lopes, quando cai, ele bota a mão na bola. Então o juiz estava completamente perdido no lance. Porque se ele não deu o pênalti, ele tinha que ter dado a falta. Enfim, é aquela coisa assim, ó. O Inter... Tá, e o lance do impedimento, vamos falar também, que teve não tava impedido. Não, tava sim. Não tava, o do cara. Damião. Pelo amor de Deus. O Diori falou que tava, que não tava impedido, mas eu, pelo que eu vi, tava impedido. Não tava. Mas é que eu tenho clubismo, eu não posso comentar. Não tava impedido. Só que tem uma questão. O Damião domina a bola e o juiz já apita já. E daí ele faz o gol e tem toda aquela cena. Mas o jogo já tinha parado e o Damião chuta e faz o gol. Não tava impedido. Não tava impedido. Os caras botaram a linha ali e não tava. Mas, só que aí que tá, o juiz já apita já. E aí é uma fração de segundos, O juiz já apita já, e o Damião chuta e faz o gol. Provavelmente ele nem teria feito aquele gol, porque tava bem. O cara tava no encalço, o Jailson se jogou ali, tomou um frango ali, mas. A dupla Grenal, ela sempre vai ser prejudicada pela arbitragem, mas também às vezes vai ser ajudada pela arbitragem. Um exemplo do Inter, por exemplo, ano passado. Inter e o Verdense. Aquele jogo foi sacanagem, né? Não sei como é que vocês têm coragem de falar essas coisas. Pelo amor de Deus. Não, eu me envergonho disso, sabe, cara? Eu me envergonho dessas coisas. Não, mas eu acho que ele eu foi... Acho assim, eu me envergonho porque depois, quando é com o time, quando o time é prejudicado... Aquele lance foi bizarro, na verdade, né? Porque... não tem moral pra pegar e reclamar da... Mas aquele lance foi bizarro, porque o Bandeirinha, ele levanta a bandeira e o time do Luverdense para. E a gente sabe que a autoridade máxima do jogo é o juiz. Se o juiz não apitou, o jogo tá rolando. É coisa de escolinha. Quem jogou em escolinha, o Roberto ali que jogou escolinha no Ajax. É campeonato amador. O Nilson falava lá pra ti, se o juiz não apitou, o Nilson e o Roberto tomavam muito refri, que eu sei. Se o juiz não... quente. Se o juiz não apitou, não para. Então aquele lance foi bizarro. Cara, eu acho que assim, é que nem eu falei agora, sabe? Na minha opinião, não sei se vocês concordam comigo. Mas assim, quando a gente é sacaneado, é garfiado, cara, a gente abre a boca e, pô, pelo amor de Deus, fala. Mas quando é com a gente, não aconteceu nada, sabe? Eu acho que, sei lá, a arbitragem no Brasil tende a ficar sempre com o Rio de São Paulo. Mas tu sabe que eu acho que isso não é... Os caras são ruins, meu. Não, no Inter os caras são ruins pra caralho. Não, eu digo... Desculpa o palavrão, mas, pô, pelo amor de Deus. Os caras, os juízes são muito arbitragem brasileira. Até porque eu vou sair em defesa. Eles não são nem profissionais, né? O cara trabalha no banco, segurança no banco. Professor, o Márcio Chagas dava aula. Márcio Chagas dava aula no Maria Elige ali, então. No Vila Olímpica, a Santinás também deu aula. Então, assim, eles não são profissionais, eles estão ali, é o pico deles. Não, o Márcio Chagas, depois daquele comentário dele, né? Que era pênalti. Mas pela circunstância do jogo eu não marcaria. Da expulsão, né? Da expulsão, não, aí fica ruim, né? Cara, cada juiz tem a sua visão de jogo, né, cara? Alguns têm a visão de roubar mesmo, cara. O Magnata aqui pediu pra gente se juntar e comprar os juízes pra ver se a gente ganha um campeonato, que a dupla ganha. Não, comprar juiz do cacete, cara. Porque eu acho que assim, se é pra ganhar, tem que ganhar na bola. E time... Não no apito, E olha que foi a final da Libertadores, queriam meter a mão no Grêmio. Naquele primeiro jogo? Naquele primeiro jogo aqui. Um pênalti do Jael ali que... Com o árbitro de vídeo. O árbitro o juiz nem chamou o VAR. Ele acabou o jogo para não chamar o VAR. Tá, e o que vocês acham dessa questão do árbitro de vídeo? Será que... Sou completamente a favor. Não, cara, o árbitro de vídeo só vai ser a favor quando convém. Não, eu sou a favor da isonomia. Não estou dizendo Grêmio, não estou dizendo que vocês são gremistas. Mas eu estou dizendo que só é bom quando pro juiz convém pro juiz. Cara, tem jogos aí, não sei por que não teve árbitro de vídeo na final do Paulistão. Não sei se... É que os times não querem pagar. Não querem pagar, é um custo a mais, né? É um custo a mais, é 50 mil por jogo. Mas eu acho que assim, tá cheio de dinheiro, eu acho que o árbitro de vídeo tira um pouco a emoção do jogo. Não tira. Eu sou a favor da justiça... É porque eu sou corintiano, sabe? Um árbitro de vídeo no Inter e Corinthians resolveria o título de vocês. Exatamente. Assim.
Que nem agora na Recopa ali, que o Alisson E se tivesse VAR na Libertadores 2006, eles não teriam passado nem pelo Nacional de Montevidéu. Mas é que, tipo assim, a banca paga e recebe, cara, entendeu? não, a banca não. paga e recebe. Uma hora o time vai nos o arbitragem vai nos vai prejudicar. prejudicar e uma hora vai recuperar. E o VAR vai acabar com tudo isso. Não, e na realidade, agora, o Inter sempre se utiliza do vídeo, né? Tanto que faz DVD. Não, eu não faço mais DVD, cara. Vai sair o DVD agora. Não, o Inter não faz mais DVD. Cara. Esse Não. aí vai sair o Não, o Inter DVDzinho. não tá mais fazendo DVD, cara. O Inter Parou, tá fazendo parou. Blu-ray, cara. Blu-ray. 1080p já era. Deixa Cara, eu passar o resultado aqui do jogo aqui, Sport, Botafogo tá 0x0, hein? Esse jogo é importante pro Inter que briga pelo rebaixamento, o Sport também é candidato. O Grêmio esse ano eu acho que vai pra... Vai cair. Vai cair. Cara, vamos fazer uma aposta aí com esse árbitro de vídeo. Quanto tempo vocês acham que o Corinthians vai pra B? Mas não tem árbitro de vídeo no Brasileirão. Ah, é verdade. Mas vamos fazer de conta que Mas, tem. ô meu, Não, vamos fazer de conta. até comentando a rodada, mas o Corinthians é um negócio estranho, né, meu? É Porque bizarro. os times. Não, eles têm os times que não tem nada a ver, os caras que não tem nada a ver, né, meu? O Podriguinho. Só que eles chegam, né, meu? E tá aí de novo pintando, né, meu? Ganhou 2 já. Claro, Se claro. deixar largar bem, não O pega time do mais, Corinthians né? é muito organizado. E... Eu acho que E acertou o Carrilho, e acertou com o Carrilho. o Carreira é muito bom treinador também. Em relação ao brasileiro, o que vocês acham, por exemplo, assim, ó, vamos supor que o Corinthians agora ganhe 10 pontos na frente dos demais, que nem ano passado. Né? 10 pontos é 4 jogos. Eu acho que não vai. Não estou dizendo Corinthians. Sim. Vocês acham que essa gordurinha que pega no começo faz a diferença Ah, na frente? é fundamental. Ou daqui a pouco chegar lá na frente, que nem o Grêmio em 2008? Eu sou da opinião de que o Campeonato Que Brasileiro nem o se decide Inter, nas que 10 nem primeiras o rodadas. Inter, que nem Que o nem o Inter. Inter de 2016 agora. Pô, pelo amor de Deus, é isso que eu tô querendo dizer. Mas é entendeu? que tá, o Inter ganhou um jogo ali porque e não sabia porque tava ganhando. Não, né? o Inter aquele ano foi Aí o muito Argel dizendo que não, nós estamos... Pezinho no chão. Nós ganhamos uma Recopa Gaúcha. e O tal. Inter aquele ano foi muito mongolão, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pá, pelo amor de Deus, como é que consegue ficar 15 Não, jogos sem mas ganhar eu um acho assim, ó, quem tem chances de retardo entrar mental, e é. disputar com o Corinthians é o time tipo Inter, assim. Porque o Porque Inter tá, não tá- que não tá tem meio nada. tranquilo, não tem nada Não pra tem fazer. nada a fazer. Já tirou 3 férias seguidas, agora tá com Não, isso é sem fácil, nada isso é na fácil, semana. isso é fácil. Mas Então falta é um- time pro Inter também. Falta. Não, o que falta pro Inter é vergonha na cara. É que a grande diferença do Inter esse ano, que tem um calendário cheio, pro Corinthians no ano passado, que também tinha um calendário, cheio. no O Corinthians não tinha Libertadores para disputar, tinha a Sul-Americana lá, mas o Corinthians não deu bola para a Sul-Americana. Mas o Inter não E vai o jogar Corinthians se Sul-Americana. beneficiou disso, porque o Grêmio estava disputando Libertadores, o Palmeiras estava disputando Copa do Libertadores. Brasil, tudo Copa mais. do Brasil. Então o Corinthians foi eliminado pela Copa do Brasil no início também, início. pelo Inter. Então o Inter ele pode se beneficiar dessa queda, mas eu acho que falta time que... Ganhar não ganha. Para o Corinthians, o ano passado, tudo bem, a gente tem um pouco de preconceito em cima desse time do Corinthians, porque não tem grandes nomes. Né? Não tem um jogador assim de seleção brasileira, tem o Fagner, assim, que Tem um juiz, cara. tem o Juiz, que é muito bom também, mas não tem não é um time que tem uma grife, assim, Tem o próprio mas é um Cássio, time muito equilibrado, goleiro, cara. É um goleiro. É bom E o goleiro. Rodriguinho joga muita bola também. Tu acha que o Rodriguinho mereceria uma chance na Eu, Copa? Não. não pra Copa, mas eu acho que de repente pra Copa que vem ele é novo ainda, eu acho, né? Não, Não, Rodriguinho, quase 30 já, cara. será? Não, o Rodriguinho, ele já chegou aqui com 25 no Grêmio. É? Ele veio pro Grêmio em 2014. É. Jogo com o Filipão. O Filipão queimou ele ali, né? Graças a Deus. Porque, Não, ele não. Ele jogou só na América. O Grêmio viu ele fazer 2 gols no Inter aí e trouxe ele lá de mas Minas. eu gostava. Cara, a dupla Grenal tem essa Tem palhaçada, né, cara? Ah, o cara jogou bem contra o Grêmio, vamos trazer. O cara jogou bem contra o Inter, vamos trazer. O Bruno Pô, Grassi, esse goleiro do Grêmio, Bruno é Grassi o é- melhor exemplo. E trouxeram ele pra tirar o Groi do gol, né, meu? E O Grêmio trouxe vários goleiros pra tirar. o cara catou tudo contra o Inter no Cruzeirinho ali, no gauchão. E, tipo, e o cara é um Foman, chama-gol. Lembra do Foman da Chapecoense que Sim. tá no acidente? Pouco tempo atrás, por um acaso, estava revendo ali aquela goleada do Inter em 2012, em cima do Juventude, e ele que era o goleiro. Sim. E ele era do Grêmio na época, O né? Grêmio trouxe ele do Juventude. Não, Naquele ele era- pacote. Naquele pacote, Alex Bressan, Telles, Bressan, O o Paulo Ó, o Bressan, Ramirinho Paulinho e o ali. Paulinho. Veio 4, 5. Vocês acham que esses times do interior têm alguma coisa a oferecer para a dupla Grenal esse ano? Ou Como assim? Não. jogador assim que se destacaram no chão? Não, acho que não podemos mais se iludir com isso. né? Até porque o nível do Campeonato Gaúcho esse ano foi bem baixo. O próprio Brasil de Pelotas que chegou à final não tinha um grande time assim. Diferente do Novo Hamburgo ano passado, que ganhou o Gauchão com autoridade, né?
Você tirou a dupla Grenal, O Novo Hamburgo, não perdeu nenhum não, jogo. o Novo Hamburgo ganhou do Inter na fase. Não perdeu nenhum jogo pra dupla Grenal. Ganhou do Inter no Beira-Rio na primeira fase. Sim. Empatou com o Grêmio lá em Novo Hamburgo. O Grêmio só deu um chute a gol e empatou. E eliminou os dois assim, jogando melhor que a dupla. E diferente do Brasil de Pelotas, que esse ano chegou à final, mas aos trancos e barrancos, assim, teve dificuldades até para chegar à final. Cara, o Inter E não tinha grandes jogadores, assim, Leandro Leite. Vou ler uma coisa aqui, ó. Será que não é a hora de um cara com experiência, um técnico raiz igual o Nilson, para treinar o Inter, o Josué Ribeiro? Peraí, Josué, eu vou te fazer um convite, cara. Tá me vendo aqui, ó, eu aqui, ó, tá vendo esse cara bonito com a sobrancelha? É parecido com o Nilson, né, se for ver. O Odair lembra o Magrão aí do X da Avenida. O Kleber, um abração, Kleber. X Magrão. Não lembro o Magrão. Bah, cara, eu eu gosto muito do Kleber, ele é um cara fantástico, fantástico. Josué, semana que vem tu tá convidado para vir aqui no programa para defender o Inter. Raia, foi? Não, foi um outro amigo meu. Cara, tu tá convidado. Fala o nome do cara que fugiu. Não, aí. não vou. Quem é que pulou da barca? Não, o cara fugiu. O cara teve. É o da Alessandro. É o da Alessandro, foi o Andrés. Andrés. Josué, vem aqui semana que vem. Cara, eu acho que o Inter, na real, o que precisa pro Inter é vergonha na cara. É um técnico que enfia o dedo na cara do jogador e tu vai jogar ou tu tá fora do time. Falou enfia dedo. Não, tu achou que eu ia dizer... na cara. Não, se tiver que enfiar o dedo lá no... Não, cara, eu acho que o Inter precisa de um técnico que nem o Abel Braga. Se bem que o Abel, esses treinadores assim, de 10, 15 anos já estão bem defasados, né? Ah, mas eu acho que tinha que trazer. Era ele o cara do Inter esse ano. Ele não quis, né? Ah, ele não quis. Ele Quem é que vai querer? Não, o Abel, na Quem real... é que vai querer? O filho dele veio. O filho dele morreu, na verdade, cara. Não, o outro filho. Não, o Abel não quis vir por causa do filho dele que faleceu, cara. Não, cara. Não, eu sei. O filho dele. Que é o assistente tá dele, vivo, é empresário dele. Sim. Isso, que é ex-jogador, inclusive. Não. O Fábio Braga. Ele veio pra cá conversar com o Inter e não houve entendimento ali. Se assustou, o Abel não quis, ele se preferiu. assustou. Bomba por bomba, ele preferiu ficar no Fluminense. Cara, vocês acham que esses técnicos tipo o Luxemburgo... Vocês acham que esses técnicos tipo o Luxemburgo... Não, o Luxemburgo não é mais treinador, ele tem tradicionais, outras ocupações, não tem o Pô condições de Fechou, treinar. tá jogando canastra agora nas praças. É. Cara, vocês acham que esses técnicos de 10, 15, 20 anos atrás, que ainda estão em atividade, eles ainda possam fazer uma diferença? Ou tu acha que vocês acham... Não estou dizendo no Inter, em outros times, em geral. Ou vocês acham que eles estão defasados, assim, já passou o tempo deles? O Luxemburgo parou de treinar, pra mim ele é um personagem hoje. É um personagem. Ele é um personagem, porque Ele tem site de vinho. Ele vai em programa de debate, começa... O Pô Fechou. Não sei o Fechou. quê, porque eu inventei a roda, porque eu que inventei o 442 e não sei o quê, que tudo isso tem aí eu que inventei. Sim. Ele fala que aquelas coisas que tem lá na Globo lá de formação tática, do bonequinho correndo, foi ele que inventou. eu tô em 94 isso, tá certo? Então, tipo assim, ele virou um personagem e acho que ele esqueceu, assim, do que é treinar, né? do campo, assim, ele passou a Vocês ser acham que um... o Parreira, hoje em dia, por exemplo... Não, a Parreira já não faz é. nada, né? Parreira é... Não, eu tô citando os técnicos. Parreira só só de uva. palestrante, só palestrante. Não, eu tô dizendo assim, eu não tô dizendo que... Vocês acham que um técnico que nem um Parreira... É que tô voltando o futebol lá atrás. mudou muito, cara. O futebol Mudou, muito. exatamente. O próprio Filipão passa por dificuldades, assim, por Não, conta eu disso. digo assim, eu vou citar alguns técnicos que já passaram pela seleção e técnicos que já Dunga marcaram... no Inter, quem sabe? Dunga, Não, Dunga uma não. oportunidade Não, eu boa digo assim, ó, o Zagallo da vida. O Zagallo tá morto. Não, deixa eu Não, o Zagallo não tá... O Zagallo tá morto, tem 13 letras. Não, o Zagallo morto. Não, o Zagallo tem 13 tá- letras. Não, o Zagallo morto tem 13 letras aí, ó. O Zagallo tá quase. Não, cara, eu acho que assim, ó, o Zagallo... velho não morre, né? eu digo o Zagallo, Parreira... Se o Zagallo não morreu no 7x1, não morre mais. Assim, Não, eu digo assim, ó, Zagallo da vida, Parreira, técnicos assim, de 20 anos atrás. Pra ti. Vocês acham que hoje em dia eles, com a maneira que eles treinam, tu falou, mudou muito, mas tu acha que aquele padrão que eles jogavam 20 anos atrás poderia funcionar hoje em dia? Ou tu acha que o futebol, Não cabe o futebol mais. avançou Não cabe demais? mais. Não cabe Porque hoje em mais. dia é um cara tipo um Carille da vida, que mais aí? Não, tá? mas não é nem... O Fernando Diniz, né? Fernando Diniz. Você acha que a cara do momento Jair é o Ventura. Carille, o Jair Ventura, essa Se gurizada a gente nova? for pegar os treinadores do futebol brasileiro, qual que tem da velha guarda aí? Só o Abel. O Abel... Tite. Tinha o Carpegiani, não, que Não, dos eu não times. treino mais. O Tite é da nova geração. Da nova geração, O Cuca. começou a treinar em 2001. O Cuca.
Também. Cuca também. Fica naquela fase intermediária junto com o Renato. O que é da antiga é só o Abel, eu acho É que só tá o aí. Abel que tá aí. Tava o Carpegiani, que acabou saindo no Flamengo. Esse é um cara que o Inter... Tava o Oswaldo O Inter podia Oliveira. Esse é um tentar cara- trazer o Carpegiani, esse é um porque cara tem que- identificação. Eu acho que assim, ó, o Inter precisa de um técnico, como eu falei. Esse é o cara. Precisa de um cara que com aquelas características, mas também tem a identificação com o clube. Mas o Inter trouxe o Falcão, não deu certo. Mas também o cara trouxe. O Falcão veio numa época que não. Cara, Qualquer técnico mas- desse ali. sem Mas, contrato mas ainda, aí bah. vocês ainda estão Pô, nessa aí época. vocês- Não, cara, não. Vocês eu tô contrataram o cara sem dizendo contrato, meu. Exato. Tu já Não, viu? o Pífero tem. Fizeram o merda contrato na do cabeça, cara no né? restaurante, demitiram ele no outro dia, ele tava É. treinando uns 4 O meses. pior aí. não foi ter demitido ele no outro dia, o pior foi ter feito um contrato de 1 ano pro cara, né? Vamos Pífero, passar a classificação do Campeonato Vamos, Brasileiro vamos, aqui já pra gente já tá no fim Já aqui. tá em primeiro, O Corinthians é o líder com 6 pontos. Segundo colocado, Atlético Paranaense com... Aí tem uma turma, né? Com 4 pontos aí. Atlético Paranaense, Flamengo, Vasco, Palmeiras, São Paulo e Grêmio. Aí depois tem a turma dos 3 pontos, né? Os times que ganharam uma e perderam a outra, que foi o América Mineiro, o Inter, Santos, Atlético Mineiro, Fluminense, Bahia. Tem a turma dos 2 pontos, que é o Botafogo, que está empatando ainda, né? É um jogo que está rolando aí. O Vitória tem 1, Ceará tem 1. E daí na zona de rebaixamento já tem o Sport com 1 ponto, o Chapecoense com 1 ponto, o Cruzeiro, que perdeu os 2 jogos, com 0 pontos, e o Paraná também com 0. Tem mais ponto pelo corpo. E eu queria perguntar para vocês, assim, rapidamente, assim, pra gente encerrar, quem vocês acham que já saiu na frente, assim, nesse campeonato aí? Quem saiu atrás, assim, para disputar rebaixamento? Na frente, pra rebaixamento tudo isso. Eu Os acho, dois. eu acho que rebaixamento, acho que esse ano a Chape não segura. A Chapecoense vai pra banho esse ano. Eu acho que caiu. Esse ano tem vários candidatos. Tem a Chape, Chapecoense, o Sport, Sport, Ceará e Paraná, né? O Paraná fez uma festa, mas Não... Tava muito cedo o Paraná subir. Vocês acham que o Cruzeiro, que já perde as duas, já larga bem atrás, assim? E tem Libertadores agora e... não, mas tem time bom, né? Eu acho que não cai. O Cruzeiro tem O Mano tá qualidade. balançando, hein? O O Mano... Mano cai, mas até metade do campeonato ele cai. Eu acho que, assim, ó, como eu falei, como eu tô batendo essa tecla, o Atlético Paranaense vai surpreender esse ano. Também acho, mas acho que não O chega para Atlético Paranaense vai fazer a diferença. Vai fazer assim, ó, ele não vai ser campeão. Talvez seja campeão, Para mim, talvez não, mas assim, ó, o Atlético Paranaense vai pegar uma Libertadores, não digo como os falaram, qualquer time pega a Libertadores. na minha opinião, Mas eu digo assim, quando eu digo pegar uma Libertadores, é na Libertadores tradicional, de primeiro a quarto. o título não sai de Corinthians, Grêmio e Palmeiras. Mas olhando o jogo do Palmeiras, Não. os caras têm que deixar o Roger lá que ele vai azeitar o time. Não, ele vai, Mas ele ah, O time do Palmeiras é bom, cara. É bom. não, tem cara Não, bom, mas na olhando minha eles jogar, esse ano não é o ano deles. Mas na minha opinião, Eles o têm pode lampejos. beliscar- Eles têm lampejos. Eles Eles tiveram... podem beliscar outras coisas, mas o brasileiro eles não chegam. Cara, na Eu acho minha que pode opinião, chegar, se o- em se o relação Roger- em questão de elenco, o Palmeiras é disparado o melhor time do Brasil. Mas é aquela coisa do papel, né? O papel... Não quer dizer que na prática e o vai cara ser. gerenciar essas Eu quero que a gente vaidades analise tudo aí. aqui, eu quero que a Não, gente é. analise assim os times como jogando. Sim. Quem vocês acham assim, jogando o Grêmio é favorito, jogando o Corinthians Jogando, o Grêmio é o favorito? melhor time do Brasil. Então aí é que tá, porque eu tô cansado desse troço Cara, de papel. eu acho que o Grêmio, em relação Se a gente for pegar papel, cara, se a gente- na última década, praticamente todo Brasileirão a gente discutia que o Inter era sempre favorito para ganhar o Brasileirão. E nunca chegou. Chegou 2, 3 vezes e não ganhou. Então, assim, eu quero que a gente analise, assim, time, tá jogando. Quem pode chegar? Eu acho que o Corinthians pode chegar, porque já tem uma base. Uma base, manter o O treinador. Grêmio, e eu acho que o Grêmio. Palmeiras, eu já vi, o Palmeiras tem lampejos, assim. tá no começo do campeonato. Tem ó, lampejos, mas o assim, que vai de time surpreender bom, sabe? É o Mas Fluminense. tem uma gurizada boa ali no Tem Fluminense. Pedro, Ah. joga muita bola. Mas acho que pra Não chegar chega, pra não título, chega, não chega. Não, Falta pra elenco, título né? não, mas Falta pra elenco, Libertadores. falta elenco. Time, Mas mas podia o então que fazer uma acontece? colônia de férias? Podia, né? Bom, Beira-Rio Começar uma colônia de férias. Pelo amor de Deus. Pega o Esteio, Verão Alegre lá. Não, tipo, eu não vou nem responder a piada de vocês que eu achei engraçado. Eu só tô rindo porque se eu rir eu vou chorar, entendeu? Vamos pegar Cara, os jogos Deixa eu terminar aqui. pra apostar O Inter, ali. Cara, eu acho que o Inter esse ano, se o Inter quiser, o Inter pega uma Libertadores ali, eu digo ali entre os de 1 a 4. Até porque Libertadores... Não, Não, 1 a 4 não. Pega. Quem? O Inter. O Inter não. Mas tem que mudar Não. muita coisa tem que não. mudar. Tem que mudar Não, uma muita pré, coisa. uma pré vocês vão. Uma pré entendeu? pode ser. Cara, o Inter, mas eu acho que se o Inter pegasse uma Libertadores, isso Mas é uma ainda baita assim, merda acho que ele não. vai fazer. Acho que o Inter, se pegar uma Sul-Americana, já... Se o Inter pegar uma Libertadores, Mas isso é eu uma acho- baita eu merda acho- que ele vai fazer. Se o Inter pegar uma Sul-Americana, acho que já pode ir pro Não, Padre tá Reis caminhando, focado, já que- mas é aquele negócio, né? Vai. Cara, eu acho que assim, ó, ontem o jogo podia ter sido muito pior em relação pro Inter, entendeu? Por exemplo, o Não, o Inter Palmeiras é um baita evoluiu time. como um time ontem.
Se tu for pegar a evolução... Se levar em conta, o Palmeiras é o primeiro grande adversário depois do Grêmio que o Inter pega esse ano. E perdeu. Não perdeu de Não, perdeu por quê, cara? Porque, cara, o Inter não tem time. Também. O apito amigo. Não, mas o Borja aquele levou um gol lá que não podia errar, né? Cara, eu não sei. Assim como o Inter podia ter empatado o jogo ontem, podia ter tomado mais também, sabe? Jogos da semana, vamos apostar? Vamos. Amanhã jogão, hein, cara? Liverpool e Roma. 3x0 pro Roma. 3x0 pro Roma? 3x0 pro Roma. O que tu acha? Você tá muito doente esse louco. Não, dá. Não, brincadeira, não. 3x0 também não. Não, isso dá. 1x1, cara. Não, 3x0 pro Liverpool. Tá jogando muita bola, eu acho que vai ser campeão da Champions. Cara, não. Eu acho que vai ser campeão da Champions. Não, vai brincando 3x0 pro Roma, mas eu acho, cara, que vai dar 1x1 amanhã. Porque o Roma vai vir com tudo, cara, não, é isso que eu tô falando. Eu também acho que... E levando em conta que lá em Liverpool o jogo, sei lá, cara. Eu acho o Roma que assim, eu falei semana passada, o né? Roma tá engasgado porque... 2005. Não foi em 2005, em 80... não, foi dois antes, jogos, foi, né? desculpa, caguei agora. Em 80 em Guaraná de Rolha Não, foi a época que o Roma, o Falcão, acho que Falcão virou rei de Roma porque levou ele pra uma semifinal de... Na final, o Roma perdeu o Liverpool na final, Champions. então assim, a única liga que a Roma poderia ter ganhado, o Liverpool que ganhou deles, então assim, eles estão mordidos. Cara, mas eu acho que vai dar real de novo esse ano. Tá, mas vamos nos resultados aqui. Santos e Estudiantes, Libertadores. Em Santos esse jogo. Eu vou de Santos aí. O time de Estudiantes é bem fraquinho. Eu vou de 2x0 Santos. Não tô acompanhando. É um time bem, cara, então eu acho que o Santos faz uns 3 nos Estudiantes. Vamos apostar algo. Lá na Argentina? Não, aqui. Aqui não, ganha Santos. 3x0. Se tá mal, o Estudiantes... Quanto é o resultado? Não, 1x0, 1x0. Deixa eu pegar mais jogos aqui. Tá, Real Madrid, Bayern e Real Madrid. O primeiro jogo é em Bayern. Em Bayern. Em Bayern. Ou em Munique. Eu vou de 2x2 esse jogo, cara. Cara, o que tu acha? Eu acho que o Real ganha. Quanto? Quanto? É. 2x1, né, meu? E Cara, o cara eu sempre não vai fazer um sei, gol. cara, Rapidinho. Tá 2x0 pro Bayern. 2x0 pro Bayern. Em casa, né, cara? No fator casa. Boca Juniors e Palmeiras, em Boca. Lá na Bomboneira. O primeiro jogo foi ridículo, Foi né? ridículo. Vai, pensei que ia ser o baita 0 a jogão. 0. Desliguei a TV. 0x0. Acho que o Palmeiras vai ganhar lá. 0x0. Na Bomboneira. Nacional e quem? Não, ganha o Boca. Mas vai ser jogo bem feio. Vai ser 1x1, eu acho. Vai ser 0 a 0. 1x0 pro Boca, jogo bem feio. Ruim de assistir. Santa Fé e Flamengo, em Santa Fé. Santa Fé 1x0. Santa Fé 2x0. 2x1 pro Santa Fé. 2x0. É difícil jogar lá, o Grêmio perdeu lá. O Inter 2 a 0. mal, o Inter B. Copa do Brasil, Vitória e Corinthians. 5x0 pro Corinthians. Que jogão. 7x0. Não, Eu vou de- 38x0. Não, acho que... Não, mas o 2 a 0 pro Corinthians, eu vou. 2 a 0. O Vitória vem embalado da taça Vitor Ramos, né? Então eu acho que vai. Não. O jogo é em São Paulo, o jogo é em São Paulo? Não, é no Barradão. Vitória. Não, é em Vitória, 2x2. 2x2. Cara, acho que o Corinthians ganha 2x0. Goiás e Grêmio. O Grêmio. Eu vou de... Cara, lá a umidade do ar é 2%. O Grêmio tem dificuldades lá, E o historicamente, né? Não. Mas favorece, o campo é grande, favorece o toque de Não. bola. Eu vou de 1x0 Grêmio. Eu vou O de Grêmio 1x0 vai Grêmio. titular ou com C0? Vai de poupar, eu mistão, acho. né? Vai Vai de poupar, mistão, né? vai. Então 2x0 pro Goiás. Cafezinho, essa Copa Olha o do jogo, Brasil, tem cafezinho. Conca Champions final. Eu não... Quem? Chivas e Toronto. Final Chivas? da Liga dos Campeões com o Cacá. Chivas? Pelo amor de Deus. Aniversário do Grêmio no Mundial. Mas isso aí é joguinho da Sunset, no mínimo é na grama sintética. Toronto? Quem joga no Toronto? Sei lá. Tá, Toronto. vou pegar outro jogo. Cruzeiro e Universidade da Chile. 2x0 pro Cruzeiro. Ó, o Cruzeiro tá no pincel, né? Se não ganhar esse jogo, olha. Dá não, o Cruzeiro ganha 2x0. 2x0 pro Cruzeiro. 2x0. Em casa, eu né, vou de cara? 1x0. Vou de 1x0 pro Cruzeiro. River e Emelec. River e Emelec. River, 2x0. River 3x0 pro River. Não tô acompanhando o Emelec, não sei como é que tá. Vamos pro qual jogo do River? Dá 2x1 River. Vasco e Racing. 2x1 pro Racing. Racing. Gol do Paulão ainda por cima do... 3x2 pro Racing. Gol do Paulão contra. E eu acho que dá Racing 1x0. Todo jogo do Vasco eu falo que o Paulão vai fazer gol. Eu só não digo se vai ser contra ou se vai ser... O Vasco tá jogando a Libertadores, isso tá tudo errado, cara. Como assim, cara? O Vasco... Tá tudo errado. Imagina se o Vasco ganha a Libertadores, acho que não. Claro que não ganha, né? Não vai nem passar de fase, né? Não sei como é que tá a situação Não, do eles Vasco. estão ferrados. Eu ia falar, posso falar palavrão? Não. Pode, é quase meia-noite. Quase meia-noite. Bananão.
Bananão. A gente fala, é que futebol não tem como o cara debater falando obrigado, por favor, com gentileza. Não, tem que... Futebol Jogos, é falta. jogos Brasileirão final de semana, dupla Grêmio e Botafogo. Lá Vamos postar, lá em Botafogo. vamos postar na rodada em geral. Vamos pegar a rodada. Do jogo. A gente tá Atlético atrasado. Corinthians ali. Tem que pegar minha namorada lá nesse... Não, vamos postar 2 minutos só. Não, é muito jogo, cara. Vamos... Olha a chuva pegando. Chuva aí. Tá, vamos a dupla então. Inter e Cruzeiro. Cara, o Inter ganha do Cruzeiro aqui, 2-0. Que otimismo, 1-1 esse jogo. Cara, o Inter ganha aqui do Cruzeiro 2-0 porque, cara, o Inter tá precisando de superação, cara. E o Cruzeiro tá com a cabeça na Libertadores. Não, mas eles vão jogar Libertadores depois. Não, eu sei. Eles podem... Olha, eles estão na pressão, porque... Estão na pressão, cara, tu imagina? Eu vou de Cruzeiro, 1x0 pro Cruzeiro. Foi de 1x0 também? Não, fui no empatezinho 1-1. Botafogo e Grêmio. Em 1 a 0. Botafogo. Em 1 a 0 Botafogo. pro O Grêmio, Botafogo, o Grêmio fechou o elenco para ser campeão brasileiro. Eu acho que o Grêmio O Grêmio dá ganha. com isso aí Eu na acho cabeça. que o Grêmio. 2 O a Grêmio 0 Grêmio. fechou o elenco para ser campeão brasileiro. 1x0 Botafogo, gol do Brenner. 2x0 Grêmio. Eu acho que dá 2-1. Se bem que o Botafogo tá mal, né, cara? 2-1 Grêmio. Tu vai encerrar com o teu personagem, hein? Não, cara, deixar o personagem pra semana que vem. Ah, eu É, não, semana que vem, Tu- semana que tu semana, pintou eu pedi aqui, essa ó, pra isso. Cara, não, eu em casa. agora faz. Não, vou deixar a semana que vem. Eu vou apresentar de semana. Não, semana que vem eu vou. Não, eu até perdi os maneirismos do personagem. Semana que vem eu vou apresentar Semana que vem a gente vai ter um personagem. convidado especial aí. Aguardem. um personagem bem divertido. Mas ele vai ser isento, assim, tipo a imprensa? Não, ele vai ser colorado, mas é um colorado assim que vocês vão achar, vocês vão gostar dele, vocês vão gostar dele. É um personagem que vai entrar pros anais e pros orais do futebol. Eu queria agradecer a audiência aí da maciça, o pessoal que tá boa a audiência. Hoje bombou. Tem que trazer uns caras bonitos aí. Tem que trazer. Tem esses caras feios aí, traz um cara bonito, o negócio é Eu- diferenciado, né? O que o Cafu disse quando ganhou a Copa do Mundo 2002? Eu te amo, Regina. Eu te amo, Regina! Não, é Regina, né? É Regina. É, eu te amo, Regina. Então agradecer aí a presença do Semana que meu vem. parceiro, Gabriel Fraga, roubador de cones. Eu, que Ladrão de isso, cones, meu? é. O que Não vocês roubem vão cones. pensar, não. Inclusive, o cara que pintou. É da vida, O cones. cara que pintou o pórtico de esteio tá aqui. Não. Isso aí é o gemado daqui aí. Semana que vem o programa vai Pascoal estar... tá procurando. Foi O o Pascoal que Pascoal pintou. fala assim, né? O Pascoal é um baita prefeito, né? Mas enfim. Cruzada, muito obrigado a todos que acompanharam o programa hoje. Não percam semana que vem, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, se bem que destaque canal, né? O Vitória na derrota, né, cara? E eu agradeço aí o convite da gurizada em estar participando. Nós agradecemos a tua e- presença. E debater assim a dupla é sempre interessante, Sempre interessante, porque com flauta. grenalizar assim na boa é legal, cara. É legal. E vamos tentar trazer um colorado aí. Semana que vem o Josué Ritter vai vir aí, né, Josué? Tu vai vir, Josué. Eu sei onde é que tu mora. Foge. Não for. Eu sei onde é que tu mora, Josué. Eu conheço tua família, Josué. Fica uma piadinha, né? Eu sei onde é que tu mora, sei quem é tua família. Não, Josué, tá dado o convite pra ti. Vem que semana que vem. Né? E semana que vem tu falou que ia tentar conseguir um A gente tá convidado. tentando um convidado ilustre aí e tamo quase aí. Tamo Contratação de peso, né? não é baldaço. Baldaço. O Baldaço virou um folclore também, né? Ah, cara, o Baldaço. É que assim, ó, o Baldaço é a moral. Virou comediante. Comediante, virou comediante. O que o Baldaço Virou quer é ser o comediante. novo Paulo Santana, né, cara? E os colorados estão tudo puto com ele. Então. Tão putaço com ele, né? Se tu for ver o Baldaço, ele é pago. Isso já foi dito, ele é pago pra falar bem do Inter. Sim. Então se tu for pegar o Baldaço, ele Eu gostava do Baldaço quando ele ele tava no Donos da Bola. Eu gostava quando ele era Era o Donos da Bola? Não Ele era lembro. parcial, assim. Parcial não imparcial. Não sei, eu gostava quando ele era muito profissional. Não, é folclórico. É. Então é isso aí. Muito obrigado a todos. Quem é esse aí? E fiquem com Deus. Quem é esse São aí? Paulo Santana, versão do Dagarbi. Corta. ABC. Calma aí. São Paulo Santana com caganeira. Tchau. Foi de 5 ABC. São Paulo Santana, versão Wolverine. Valeu. Convidar o Ozzy pra vir. Abração, pessoal.